Está difícil educar seu filho adolescente? Então esse vídeo é para você. Eu ajudo mães de adolescentes a criarem seus filhos com conexão e autoridade, para que eles se tornem pessoas de quem elas se orgulham. Meu nome é Inês Matos, trabalho com adolescentes há mais de 40 anos. Sou educadora parental, neuropsicopedagoga e professora. Você se sente arrasada quando seu filho adolescente se comporta de maneira desrespeitosa. Você se sente frustrada por precisar repetir a mesma ordem ou recomendação diversas vezes e, mesmo assim, não ser atendida pelos seus filhos. Você se sente frustrada, irritada, quando, na hora de dormir ou de fazer o dever de casa, você tem que enfrentar uma batalha. Ou quando você precisa intervir com muito rigor para tirar o seu filho da frente do celular ou da frente do videogame. Tudo isso é muito desgastante, é irritante. Tantas brigas, as mágoas que essas brigas geram, o sentimento de culpa que nos consome, a raiva, o desânimo, a frustração, a tristeza, mas, acima de tudo, a desconexão emocional, o distanciamento que fica entre você e seu filho, que esses episódios acabam gerando. O fato é que é muito difícil educar. E educar adolescentes parece ser um desafio ainda maior. Encontrar a forma exata de disciplinar os filhos sem causar tanto estrago na relação é uma tarefa realmente complexa, muito complexa. Normalmente, o que acontece? Eles agem de forma inadequada. Você fica brava e briga, e eles reagem. Daí para frente, o que costuma acontecer é a escalada da tensão. E aí as lágrimas, a raiva, a culpa, o desgaste são praticamente inevitáveis. Depois de um momento de tensão como os que eu acabei de exemplificar, geralmente a mãe fica com a sensação de impotência, de incapacidade. Porque o objetivo da mãe, quando chama a atenção do filho, não é criar um climão. Na verdade, tudo que a mãe quer é ensinar ao filho a maneira correta de se portar. Mas, ao mesmo tempo, e principalmente, a mãe quer valorizar e fortalecer seu relacionamento com o filho. A gente não quer aumentar o problema. A gente quer sempre acabar com o problema. Mas muitas vezes isso parece impossível. Eu vejo constantemente mães dizendo: já não sei mais o que fazer, já fiz de tudo e nada funciona com esse menino, essa menina só me dá problema, ela não me ouve, nada do que eu digo ela responde, ela respeita. Mas o que eu posso te dizer é que é possível sim, você educar seu filho adolescente com base no respeito e na afetividade. E ao mesmo tempo, com limites claros e consistentes. É possível educar sem cair constantemente na zona de conflito e sem criar barreiras no relacionamento, com seu filho. E, ao mesmo tempo, você consegue ajudar seu filho a desenvolver as habilidades que são tão importantes para a vida, para que ele se torne um adulto capaz de tomar decisões boas para si mesmo, para os outros. É possível você fazer tudo isso e preparar o seu filho para o sucesso e para a felicidade durante toda a vida dele. Não podemos esquecer que o momento em que precisamos disciplinar os nossos filhos são importantíssimos, pois são esses momentos é quando temos a oportunidade de ensinar a eles as lições valiosas para a vida, e não apenas para aquele momento específico. As lições aprendidas nessas horas vão ficar para a vida toda, para o bem e para o mal. Por isso é tão importante adotar uma abordagem educativa baseada nos princípios e valores em que você acredita e quer para a vida do seu filho. Princípios e valores são aprendidos e internalizados pela vivência.
Por exemplo, mães que criam seus filhos pela violência estão ensinando a eles o valor da violência através da vivência. E eles tendem a replicar isso em sua vida como algo natural. Da mesma forma, mães que criam filhos com descaso, com negligência, estão ensinando esses valores para seus filhos, que tendem a replicá-los em suas vidas, desde cedo até a vida adulta. Os neurocientistas têm feito descobertas maravilhosas sobre o cérebro. E essas descobertas nos permitem entender melhor como educar de modo a promover o desenvolvimento mais adequado das crianças e dos adolescentes. Portanto, eu estou falando de uma abordagem de disciplina que tem embasamento científico, estratégias comprovadas, cientificamente comprovadas. Quando as crianças ou adolescentes se comportam mal, é comum os pais reagirem aplicando uma punição. Mas por quê? Qual é o sentido da punição? Quando estamos irritadas, impacientes e até inseguras, a falta de estratégias nos leva a punir nossos filhos, porque acreditamos naquele momento que punir vai fazê-los entender o seu mau comportamento e mudar sua postura. Queremos discipliná-los, né? E fomos levados a acreditar que punir é o mesmo que disciplinar, mas não é. Disciplinar é ensinar e punir é castigar. A punição pode interromper um mau comportamento por um tempo, a curto prazo, mas não ensina ninguém a tomar decisões boas, pautadas em valores nobres. Disciplinar é ensinar, é oferecer condições para o adolescente aprender habilidades importantes, que ele levará para a vida toda. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você quer para o seu filho? Quais habilidades você quer ajudar o seu filho a desenvolver? Eu estou falando aqui de habilidades para a vida. Eu vou citar algumas aqui e você reflete se fazem sentido para você, ok? Se essas habilidades são as que você gostaria que seu filho desenvolvesse. Capacidade de autocontrole, uma boa autoestima, respeito a si mesmo e aos outros, capacidade de desenvolver relacionamentos profundos e duradouros, honestidade, ética, responsabilidade social. Essas são algumas das habilidades que uma disciplina bem equilibrada, voltada para o ensinamento e para a construção de habilidades, com base no amor e no respeito, é capaz de desenvolver. Quando disciplinamos nossos filhos, crianças ou adolescentes, não podemos pensar apenas no momento presente, na situação que está se desenrolando naquele momento. Claro, esse é um dos objetivos da disciplina, da educação, certo? Queremos sim que nossos filhos tenham um comportamento adequado dentro dos padrões da sociedade em que vivemos. Quando o filho adolescente simplesmente se recusa, por exemplo, a cooperar com as tarefas da casa, ou quando ele fica muito tempo no celular, muito mais do que foi definido que ele poderia ficar, ou ainda quando ele insiste em uma permissão que você já definiu que não vai dar, né? É lógico que o nosso apelo nesse momento é fazer com que ele coopere, pare com aquele comportamento indesejado e passe a ter um comportamento aceitável. Esse é o objetivo de curto prazo da disciplina. Ou podemos dizer que é um objetivo imediato. Esse é o resultado imediato que queremos obter quando disciplinamos nossos filhos. Muitas mães ficam apenas nesse objetivo imediato. Para essas mães e pais também, né? Esse é o único objetivo da educação, da disciplina. Que seus filhos parem de fazer o que não deveriam fazer e
e comecem a fazer o que deveriam. Então, voltados apenas para esse objetivo imediato, esses pais e mães não se importam em mostrar para os filhos a importância de se comportar de outra maneira, né? E dão instruções rasas, ou seja, sem aprofundamento, sem explicações dos porquês. Essas mães, geralmente, não procuram ouvir os seus filhos, não se preocupam em ouvir os filhos, não conversam com eles de verdade, porque elas estão presas nesse objetivo imediato de fazer com que os filhos cooperem e se comportem de maneira aceitável, certo? Mas educar vai muito além de corrigir os comportamentos inadequados dos nossos filhos. Não educamos nossos filhos só para corrigir seus comportamentos. A meu ver, o segundo objetivo é ainda mais importante do que o primeiro, porque ele consiste em dar aos nossos filhos condições para que eles desenvolvam as habilidades e capacidades para se tornarem pessoas capazes de lidar com as diversas situações desafiadoras e frustrantes da vida, com resiliência, com coragem, com responsabilidade e autocontrole. Então, é importantíssimo a gente ajudar os nossos filhos a desenvolverem essas habilidades internas e um senso de moral para que eles consigam fazer boas escolhas e ter boas decisões ao longo de suas vidas. É um objetivo de longo prazo e, por isso mesmo, esse objetivo nos tomará muito mais tempo para ensiná-lo aos nossos filhos. Muito mais tempo do que o primeiro objetivo, claro, né? Mas esse é o verdadeiro intuito da educação, não é? Ajudar nossos filhos a crescerem e se tornarem pessoas responsáveis, respeitosas, gentis, capazes de terem relacionamentos profundos, capazes de terem sucesso e felicidade. É muito importante ressaltar que essa educação acontece através de nossas ações e das nossas palavras. O que fazemos e o que falamos para os nossos filhos é o que vai moldar a sua forma de ver o mundo e interagir com ele. Ao longo de muitos e muitos anos, diversas ideias sobre como disciplinar os filhos surgiram e se tornaram bastante comuns na nossa sociedade. Houve um tempo, não muito distante de nós, inclusive eu vivi esse tempo enquanto criança e adolescente, em que a regra era punir para corrigir. Então, punição e educação, disciplina não era a mesma coisa. Em uma outra linha também muito comum, exatamente o oposto, deixar a criança fazer o que ela quiser, ser o que ela quiser. Então vai aqui mais uma pergunta. Como normalmente os pais buscam disciplinar os seus filhos? Qual é o caminho mais comum que os pais e mães também, né, tomam para educar os seus filhos? Na maioria das vezes, os pais acabam indo por meio de ameaças e punições, certo? Quando os filhos se comportam mal, os pais reagem, geralmente com castigos e sermões, não é assim? E os filhos reagem também de forma negativa. A questão é que a disciplina baseada em castigos e punições já não se mostrou totalmente eficaz em alcançar o objetivo, que é a substituição do mau comportamento por um comportamento adequado, né? Para o objetivo de longo prazo, então, que é desenvolver habilidades que vão tornar essa criança e adolescente uma pessoa capaz e equilibrada no mundo adulto, então, mais ineficaz ainda. A questão é que a disciplina baseada em castigos e punições já se mostrou totalmente ineficaz quando é para alcançar o objetivo imediato, que é a substituição de um comportamento ruim, inadequado, para um comportamento adequado.
Para o objetivo de longo prazo, que é desenvolver habilidades que vão tornar essa criança e adolescente uma pessoa capaz, equilibrada no mundo adulto, então essa estratégia ainda é menos eficaz ainda, né? Mais do que ser ineficaz, essas estratégias são dificultadoras, na verdade, do desenvolvimento saudável do cérebro da criança e do adolescente. Então fica aí o alerta. Mas então, se essa técnica, né, usada por grande parte dos pais, não é a melhor forma de se educar os filhos, qual seria? Então, fica essa pergunta: qual é a melhor forma, então? Se o que a gente tem hoje, que é punir, né, que é dar castigos, fazer sermões, não funciona, o que vai funcionar? Essa é a grande pergunta que todo mundo fica se fazendo. Então, vamos começar a esclarecer isso agora. Tá? É claro que cada criança, cada adolescente é único, assim também como cada situação que nós passamos na criação dos filhos também é única, é diferente. Né? Mas o primeiro passo para estabelecer uma disciplina eficaz é a conexão. Isso mesmo. Nos conectarmos com o nosso filho é o primeiro passo que nós precisamos dar para construir a disciplina, uma disciplina realmente eficaz. E aí você pode estar se perguntando, por quê? Porque o nosso relacionamento com o nosso filho precisa ser e deveria ser, para todos os pais, a prioridade de vida. Em todos os momentos em que estamos interagindo com os nossos filhos, a prioridade deveria ser e deve ser construirmos um relacionamento forte e verdadeiro com os nossos filhos. Por isso é tão importante a gente ter momentos especiais, momentos de qualidade com os nossos filhos. Então, quando estamos, por exemplo, brincando com eles, conversando, rindo, né? E mesmo quando nós estamos disciplinando, chamando atenção para algum comportamento, é importante deixarmos explícito o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, a importância que nossos filhos têm para nós. Mesmo quando estamos tratando de um mau comportamento, de uma atitude inaceitável deles, nós temos que deixar claro o nosso amor. Por quê? Nós não estamos, quando estamos chamando a atenção dos nossos filhos, nós não estamos criticando a pessoa que eles são, mas a atitude, o comportamento, não a pessoa. Nós não estamos julgando a pessoa, nós estamos querendo que eles melhorem o seu comportamento. Então, nunca é sobre ele, mas sobre o comportamento. Isso é muito importante para a gente entender como é que a gente passa a lidar com esses conflitos. Entender que o conflito não é sobre a pessoa do meu filho, é sobre o comportamento que ele teve em um determinado momento. E aí, quando a gente tem essa visão, tudo muda. Mas exatamente o que significa conectar? O que significa essa conexão? E como podemos expressar ou buscar essa conexão? Nós nos conectamos com os nossos filhos quando damos atenção a eles, quando respeitamos e escutamos os nossos filhos, quando valorizamos o que eles têm a dizer, valorizamos as contribuições que eles dão para a solução dos problemas. Quando mostramos a eles que estamos ao lado deles, mesmo quando não gostamos da forma como eles agiram ou da forma como eles estão agindo. Conectar-se com os filhos é se unir profundamente a eles.
de forma a mostrar que os amamos. Então, a conexão é mostrar amor. A verdade é que quando nossos filhos se comportam mal, eles estão, na verdade, nos mostrando que precisam se conectar conosco. Isso é tão profundo e complexo que merece um momento só para discutirmos, para falarmos sobre essa necessidade que os nossos filhos mostram através dos seus maus comportamentos. A gente vai fazer um outro momento só para conversar sobre isso. As ações disciplinadoras devem se basear em alguns elementos, como a idade do filho, comportamento, estágio de desenvolvimento, né, da criança ou do adolescente, além de considerar o contexto, a situação em si. Todas as ações educativas deveriam ser pautadas pela comunicação clara e profunda e pela conexão entre pais e filhos. Porque o relacionamento forte, uma conexão profunda, vence qualquer mau comportamento. Mas aí você pode estar perguntando, né? Então é só se conectar, né? E tá tudo certo, tá tudo resolvido? Não, claro que não. Esse é o primeiro passo, um passo muito, muito importante, que sem ele a gente não consegue dar os próximos, né? Mas é apenas o primeiro passo. Se ficássemos por aqui, nossa ação disciplinadora estaria incompleta, estaríamos sendo inconsequentes, irresponsáveis e, acima de tudo, estaríamos sendo permissivos. E a permissividade não tem lugar numa educação eficaz. Significa deixar o filho fazer o que quiser, e a proposta da educação eficaz é exatamente o oposto disso. A proposta consiste em dar aos nossos filhos tudo o que eles precisam, com muito amor e respeito, oferecendo limites claros e consistentes para criarmos uma base para que ele possa se desenvolver plenamente. Os filhos precisam entender como é que o mundo funciona, o que é admissível e o que não é na sociedade. E uma compreensão bem definida das regras e dos limites que os ajudam a conquistar sucesso em todas as áreas de suas vidas. É na segurança do lar, na segurança do seio, da família, que os nossos filhos podem aprender e devem aprender com muito mais facilidade sobre as estruturas que regem a vida em sociedade. E aí eles poderão circular com muito mais desenvoltura em outros ambientes, como a escola, o trabalho, os círculos de amigos, né, onde se espera que todos tenham um comportamento adequado. Mas esse aprendizado não se dá de uma vez. Esse aprendizado só pode acontecer quando o adolescente tiver diferentes experiências que lhe permitam exercitar o uso dessas habilidades à informação. Assim, após a conexão, quando dizemos não aos nossos filhos, estamos estabelecendo os limites. Estamos ajudando os nossos filhos, dando a eles a previsibilidade e a segurança, porque é isso que os limites significam, previsibilidade e segurança. Estamos dizendo a eles até onde eles podem ir e a segurança que eles têm para ir até aquele ponto. Isso é previsibilidade e segurança. Estamos também alimentando o cérebro dos nossos filhos com as lições que eles necessitam para que consigam lidar bem com as dificuldades em situações futuras na vida adulta.